Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 a 21. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 a 21. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvando sobre ele, chorou, gritando: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhes disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez, e então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Efec. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Glória a Deus! Que texto impressionante, que história incrível. O nosso Deus é poderoso. Quantos creem nisso? Amém? Semana passada eu comecei uma série de mensagens intitulada Inquietos com o Amanhã. Eu lembro que eu fiz uma pergunta que eu quero repetir aqui. Quem já perdeu o sono pensando no dia seguinte? Levanta a mão. Quem já fez isso nesse último mês? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha só. Na última semana. Diminuiu, graças a Deus a palavra serviu para alguma coisa. Mas eu creio que Deus, Ele se preocupa com o nosso sono. Muitas vezes ficamos inquietos, preocupados com o que vai acontecer no dia seguinte. Mas a Bíblia nos dá várias declarações de que Deus está interessado até mesmo como dormimos. O Salmo 4, versículo 8, a Bíblia vai dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. No Salmo 3, ele vai dizer: deito e pego no sono, levanto, porque o Senhor me sustenta. No Salmo 127, ele vai dizer: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Enquanto nós dormimos, Deus trabalha. Deus está interessado sim em nos ajudar a aquietar o coração, silenciar a alma, a nos fazer dormir bem. Quem quer dormir bem aqui? Levanta a mão. Aleluia. Semana passada eu falei de algumas promessas de Deus que nos ajudam a dormir bem. Mas hoje eu queria entender como a profecia pode nos ajudar a lidar com as inquietudes do amanhã, que envolvem o amanhã. E esse texto que acabamos de ler, ele é sem dúvida uma profecia. Eliseu era um profeta nos seus últimos dias, e esse pelo menos é o último registro de uma profecia feita por ele nas Escrituras. E a Bíblia vai nos apresentar um rei que está inquieto, preocupado com o amanhã. Mas de alguma maneira essa profecia o ajuda a lidar com o dia seguinte. E eu creio que a palavra de Deus nos fala sobre profecias. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 a 21, a Bíblia diz assim:
não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Quem já recebeu profecia aqui? Levanta a mão. Quem já recebeu profetada também aqui? Levanta a mão. O que a Bíblia está dizendo é que a gente tem que provar as profecias e ficar com o que é bom. Mas Deus fala através de profecias. Quantos creem assim? A Bíblia diz isso. Eu posso contar algumas histórias de profecias que impactaram a minha vida. Ano passado a minha esposa em determinado momento estava esgotada. As crianças pequenas, ela trabalha também, o ministério, a correria. Eu lembro que aquele dia estava na semana do avivamento, ano passado. Era o culto no Bola de Neve. E eu falei, linda, vamos comigo. Aí eu arranjei um jeito para as crianças ficarem com a minha tia e fomos nós dois. Fazia tempo que nós não íamos sozinhos num culto, só os dois. E aí, chegando no culto, no final da ministração, teve um momento de oração. E quando nós estávamos orando ali, veio um pastor de outra igreja, de Pinhais. Ele começou a orar pela gente. Quando ele começou a orar pela minha esposa, ele começou a descrever o que ela estava passando. Dizer, você está muito cansado, está acontecendo isso, você está sentindo assim, mas Deus está colocando asas, Ele vai te fazer voar, Ele te trouxe aqui para te dar renovo. E ele foi falando e falando. Quando terminou aquele culto, nós entramos no carro. A minha esposa saiu tão feliz, porque Deus usou alguém para falar com ela. Eu lembro de uma outra situação aqui no ministério, que eu estava inquieto, preocupado com o dia seguinte. Tinha surgido uma série de embates, de problemas, de pressões e preocupações. E eu comecei a acordar 5 horas da manhã, falar, Deus, me dá uma palavra, me dá uma revelação, me dá um sinal. Eu preciso entender o que eu preciso fazer. E eu estava, naquela tarde, passei lá na escola da Sil para pegar ela. E de repente eu recebo uma ligação, pastor, onde você está? Falei, estou aqui na escola da minha esposa. E aí o irmão falou, espera aí que eu estou chegando, só quero orar por vocês. Eu, tá bom. E aquele irmão veio, e ele começou a orar pela gente. E de repente ele começa a descrever o que está acontecendo. E ele começa a falar do meu ministério, vai ser como uma samambaia que vai crescer por tudo que é canto. Teu coração está assim, está vindo gente se levantando contra. Daí ele citou o Salmo 3, quem já leu o final do Salmo 3? Ele fala assim, levanta-te Senhor, salva-me Deus meu. Quebra o queixo dos meus inimigos e dos ímpios quebra os dentes, arranca os dentes. Eu falei, meu Deus. Ele falou, os queixos duros vão cair. E começou a falar um monte de coisa. E quando ele saiu, eu olhei para si e falei, o que foi isso? Revelação de Deus. Eu já contei das minhas histórias quando eu estava chateado no acampamento e recebi uma profecia de uma irmã que disse que eu me enrolei no cordão umbilical. E eu lembrava dessa história porque quando eu era criança eu fui contar para um amiguinho, minha mãe tinha me contado, e eu disse para ele que eu tinha me enrolado nas cordas vocais da minha mãe. E ele falou, era mais velho, falou, você foi vomitado, rapaz. E aquela mulher começou a contar desde o ventre, falar das minhas crises, falar dos meus problemas. E eu lembro que depois daquela palavra, o meu coração se aquietou. E hoje eu vim dizer que Deus tem uma palavra para a sua vida, que vai aquietar o seu coração, porque Deus fala, Ele se revela através da palavra pregada, através da profecia impetrada, quando estendemos a palavra de Deus, através da profecia, que é uma revelação específica para a vida. Hoje Deus vai aquietar a sua alma, hoje Ele vai te dar sono tranquilo, paz que excede o entendimento, porque Deus está preocupado sim com o dia de amanhã. Quantos creem nisso? Hoje nós vamos estudar essa profecia. E eu não queria apenas interpretá-la. Eu queria que você entendesse essa profecia em especial com uma palavra de Deus para mim e para a sua vida. Uma revelação específica do Senhor para te fazer aquietar o coração, a alma e dormir bem à noite. Quem quer dormir bem essa noite? Vai na vigília que vai ser uma benção. A gente dorme melhor quando vai na vigília. Você chega tão arrebentado que você nem lembra de mais nada. Primeiro recado de Deus que encontramos aqui. Versículo 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele chorou, gritando, meu pai,
carros de Israel e seus cavaleiros. Primeiro recado de Deus para mim e para você através dessa profecia, que vai nos ajudar a lidar com amanhã, é: eu ouvi o seu clamor. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus ouviu o seu clamor. O que me chamou a atenção aqui nessa saudação foi como o rei se coloca diante do profeta. Ele faz uma saudação interessante. Ele começa dizendo: meu pai, meu pai. E a cena que a Bíblia nos apresenta é ele de joelhos, prostrado, chorando ali diante do profeta que está entre a vida e a morte. E essa saudação, meu pai, antes de mais nada, era um clamor de desespero, de alguém que se sentia inseguro. Joás estava vivendo um tempo de muitas pressões, haviam crises externas, batalhas constantes com a Síria, crises internas. Ele tinha a grande missão de liderar a casa de Israel no tempo de muitos conflitos, e talvez se sentisse incapaz. E é nesse contexto que ele tem uma perda muito significativa. Eliseu representava muito a casa de Israel. Ele era o homem de Deus, que com as suas palavras dirigia a casa, a nação de Israel. Um homem respeitado, suas profecias haviam se cumprido. Muitas vezes Deus usou Eliseu para revelar as estratégias do rei da Síria nos combates. E ele dizia: olha, rei, vai ter uma emboscada ali, vai ter uma emboscada lá, não vá nessa batalha, não entre aqui. Chega ao ponto, a Bíblia vai dizer que o rei da Síria começa a achar que tem um espião entre eles. E aí os seus servos dizem: olha, não tem espião nenhum, é Eliseu, o homem de Deus. Ele fala até o que você conversa dentro do seu quarto. E é nesse contexto que o rei agora está tendo uma perda significativa. Alguém que lhe ajudava a entender os propósitos de Deus, que representava segurança para a nação, estava indo embora. E ele está clamando: meu pai, meu pai. E eu creio que muitos aqui já passaram por perdas significativas. Perdas que, de alguma maneira, te deixaram vulnerável. Eu, nesse tempo de ministério, já acompanhei tantos momentos difíceis. Eu lembro da senhora que perdeu o marido e tinha 2 filhas pequenas para cuidar. E ela estava dizendo: eu estou me sentindo tão insegura. Como é que eu vou sustentar meus filhos? Como é que eu vou sustentar a casa? Eu não sei para onde ir. Eu lembro do jovem que terminou um relacionamento de muitos anos. E agora ele veio conversar e eram tantas as perguntas: será que eu vou casar de novo? Será que eu vou ser realizado nessa área da minha vida? Eu lembro de um senhor que eu atendi e tinha perdido o emprego, já mais velho, e ele estava angustiado, se perguntando: será que tem espaço no mercado de trabalho para mim? Como eu vou sustentar minha casa? Como eu vou sustentar minha família? E talvez você chegou aqui e existem questionamentos da alma que te tornam inquieto, preocupado. Situações que surgiram e de alguma maneira elas te tornaram vulneráveis. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer que Ele ouviu o seu clamor. Eu gosto da história de Agar, aquela mulher que teve um filho com Abraão, Ismael. E quando nasce Isaac, Sara não gosta muito de uma brincadeira do menino com o seu filho e manda ele embora de casa. Abraão entra num conflito porque também era o seu filho, mas despede Agar e Ismael. E aquela mulher sai com um odre de água, em meio ao deserto, em cima de um cavalo, de um jumento. E ela sai perambulando sem saber para onde ir. E chega um momento que a água acaba no meio do deserto. E ela está perdida, inquieta, sem saber o que fazer, profundamente vulnerável. E ela pega um menino e coloca debaixo de uma árvore, de um arbusto. Ela anda o caminho, a distância, diz a Bíblia, de uma flecha, para não ver o menino morrer.
Mas quando ela está naquela situação, o anjo vem dizendo: eu ouvi o choro da criança, eu ouvi o clamor do teu filho. E aí a Bíblia diz que o Senhor abre os olhos dela para enxergar uma fonte que ela não era capaz de ver. E ela traz o filho, e a Bíblia diz que esse menino se transforma numa grande nação, porque o Senhor era com ele. Hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus: Deus ouviu o teu choro, Ele ouviu o teu clamor, e Ele te trouxe aqui para te fazer enxergar coisas que os outros não veem. Ele veio aqui para te fazer enxergar a fonte de água, a provisão, que hoje você não é capaz de ver. Ele te trouxe aqui, e na distância de uma flecha, a tua vitória vai chegar em nome de Jesus. A distância de uma flecha, o caminhar, o andar de uma flecha, você vai ver o milagre, a provisão de Deus chegando na tua vida em nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, inquieto, angustiado, aflito, desesperado, mas eu vim dizer em nome de Jesus: Deus continua ouvindo o nosso clamor. Ele continua ouvindo, e Ele nos faz enxergar coisas que os outros não veem. É tremendo isso. Quem já viu coisa aqui que os outros não viam? Já viu? As pessoas acham que você é meio doido, mas Deus fala com a gente, e é exatamente sobre isso que tem a ver o restante da declaração. Ele diz: meu pai, meu pai. Como é que termina a sentença? Carros de Israel e seus cavaleiros. Que saudação é essa? Essa saudação do rei tem a ver com o jeito que Eliseu se despede de Elias quando Elias é arrebatado. Quando Elias é arrebatado, a Bíblia diz que vem carruagens de fogo o buscar. E ele diz: Eliseu, meu pai está se despedindo. Carros de fogo e seus cavaleiros. Ele está vendo que ninguém está vendo. Ele está enxergando que ninguém é capaz de enxergar. Ele tinha pedido uma bênção para Elias: olha, eu quero a porção do teu espírito, dobrada do espírito. Eu quero continuar do teu ministério, mas eu preciso da graça de Deus. Eu preciso do poder, da intervenção de Deus sobre a minha vida. O que Elias diz para ele? Se você for capaz de ver as carruagens de fogo, isso vai acontecer. Quando ele diz isso, ele está se despedindo, sim, mas ele está dizendo: eu vi as carruagens de fogo, eu vi os cavalos de fogo, eu vi a graça e a intervenção de Deus. E hoje eu vim dizer para você: Deus vai abrir os teus olhos para enxergar coisas que os outros não veem. Nos momentos de crise, de aflição, de angústia, Deus vai abrir os teus olhos e os meus olhos para enxergarmos realidades espirituais. Porque Deus continua trabalhando ainda hoje. O que o rei está pedindo é uma bênção. E na sequência, a palavra de Deus vai nos mostrar que essa bênção chega. Hoje, quantos vieram aqui procurando uma bênção de Deus? Levantem as mãos. Eu creio que Deus vai abrir teus olhos hoje, para enxergar a provisão que você não é capaz de enxergar. Um dos livros que me marcaram muito no começo da minha caminhada cristã foi um livro chamado Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo. Quem já leu esse livrinho? Vale a pena, do Lori Cunningham. É um livrinho muito interessante que ele fala sobre ouvir Deus. E é interessante porque no começo do livro ele conta uma história. Ele era criança, sua mãe dá um trocado, dinheiro para ele fazer compra num mercadinho que tinha ali perto de casa. E ele vai, e a mãe fala assim: ó, só não perde o dinheiro, porque esse é o dinheiro que a gente tem para passar o resto do mês. Faz a compra, aqui está a lista. Faz a compra direitinho, mas não perde o dinheiro. E aí ele vai andando pelo caminho, olhando os bichos, olhando as coisas. Quando ele chega no mercadinho e ele vai tirar o dinheiro do bolso, o que tinha acontecido? Tinha perdido. Ele fica desesperado, faz o caminho de volta, procurando onde que estava o dinheiro, e não acha, não encontra. E aí ele chega em casa e toma coragem: mãe, eu perdi o dinheiro.
A mãe fica brava com ele. Mas essa era uma mulher de oração, uma mulher de Deus. E ela vê naquela situação uma oportunidade de ensinar seu filho a enxergar coisas que os outros não veem. E ela fala assim: filho, nós vamos orar. Você acredita que Deus pode revelar para a gente onde está o dinheiro? E ele, lógico que ele falou: eu acredito, mãe. Não seria diferente. E ela começou a orar. Passou um tempo ali orando junto com seu filho. E daqui a alguns minutos ela fala: eu já sei onde é que está o dinheiro. Deus me mostrou. Está debaixo de uma árvore. E explicou a árvore como é que era. E aí eles saíram pelo caminho, procurando a árvore, e ela encontrou: é aqui que está. Quando olhou, estava o dinheiro embaixo da árvore. E ele começa contando essa história, que ele aprendeu com a sua mãe, que Deus fala, Ele revela coisas. E aí ele vai contando testemunho de quando ele está no seu quarto um dia, e Deus lhe dá uma visão na parede, e ele vê jovens que são como ondas, tomando os continentes, e Deus fala para ele a respeito de uma missão, que ele começa, que se chamaria Jocum, e essa se transforma na maior organização missionária do mundo. O maior número de missionários hoje no mundo está nessa organização chamada Jocum, Jovens com uma Missão. Porque Deus faz a gente enxergar coisas que os outros não enxergam. Hoje eu vim dizer para você, eu não sei se você está inquieto com amanhã, mas Deus ouviu o seu clamor, e Ele vai fazer você enxergar coisas que os outros não enxergam. Quantos querem enxergar as carruagens de fogo? Quantos querem enxergar os exércitos do Senhor que trabalham em nosso favor? Foi isso que o servo de Eliseu viu quando vieram os exércitos da Síria buscar Eliseu. Ele orou assim: peço, Senhor, que o Senhor abra os olhos desse moço. E ele consegue enxergar as miríades de anjos, as carruagens de fogo. Hoje Deus vai abrir os teus olhos. Você pode dormir sim, tranquilo, porque existe um exército, o exército do Senhor, guerreando por você, em nome de Jesus. Segundo recado. Diz o texto assim: e Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez então. Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Segundo recado de Deus, que Deus falou comigo, e creio que essa palavra é para você. Deus colocou a flecha da vitória em suas mãos. Amém? Diga para quem está perto aí: Deus colocou a flecha da vitória em suas mãos. Eu acho bonita essa cena. Ele manda ele abrir a janela e atirar a flecha no inimigo imaginário. Não tinha nada ali. Mas por que ele pede para fazer isso? Sabe, muitas vezes a vitória do Senhor vem nas nossas vidas quando antevemos pela fé o que Deus vai fazer. E hoje eu vim te chamar para a janela. Você está no meio da bagunça e das pressões, vem para a janela. Hoje a gente vai atirar uma flecha para o inimigo que não existe, imaginário. Mas a gente vai antever o milagre de Deus, a provisão do Senhor, a vitória do Senhor. Ela vai chegar em nome de Jesus. Quem quer abrir essa janela comigo hoje? Muitas vezes eu prego na sala sozinho. Se você me vê, ou no chuveiro. Quando eu casei, assim, um dia viu eu falando no chuveiro. E aí eu terminei de tomar banho. Ela falou: tudo bem. Você estava falando lá, o que você estava fazendo? Você falava tanto. Eu falei: eu estava pregando. Sabe, muitas vezes no chuveiro ou na sala, eu prego e vejo o que Deus vai fazer na vida das pessoas. Eu creio que Deus vai intervir, que Deus vai ministrar. Eu sei, hoje pessoas vão ser salvas nesse lugar. Pessoas serão libertas hoje aqui. Porque eu já fui para a janela. E eu já vi o que Deus tem para fazer hoje. E sabe como a vitória do Senhor chega nas nossas vidas? Como é que a vitória do Espírito vem? Quando entendemos o recado de Deus. E olha que interessante como
dentro de toda essa simbologia, parece até um teatro. Cada coisa que acontece tem um significado. O rei está chorando, prostrado. E aí o que ele fala para o rei? Pega o arco e a flecha, entesa o arco. E hoje eu vim dizer para você, não é tempo de chorar, mas de entesar o arco. Muitas vezes perdemos batalhas na vida porque ficamos prostrados. O que vai acontecer? Meu Deus, o amanhã. Senhor, não vai dar certo, nada dá certo na minha vida. É muito interessante o cenário da batalha de Israel contra os filisteus, porque o gigante Golias, ele faz uma série de ameaças, e tinha um exército prostrado, um exército que não conseguia se levantar. Eles já tinham perdido a batalha. Mas aí chega um menino que consegue antever a vitória pela fé. Ele sabe que não tem as melhores condições, ele sabe que não é um soldado preparado, ele sequer segurou uma espada ou alguma vez usou uma armadura. Mas quando ele vê aquele gigante, ele pode declarar: eu vejo a vitória que vem, pois eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Tem muita gente aqui prostrada, angustiada, e as coisas não vão para frente, porque você está chorando, com pena de si mesmo. E hoje Deus te trouxe aqui para falar: chega de chorar, pega o arco, pega a flecha. Eu quero te chamar para a batalha, é tempo de agir. E quando temos coragem de pegar o arco, pegar a flecha, começamos a experimentar a intervenção de Deus na nossa vida. Eu nunca vou me esquecer de uma entrevista que eu fiz me convidaram para ser pastor em outra igreja. E eu fui lá, fizeram uma sabatina comigo. Era lá no Rio Grande do Sul. E eu cheguei lá e começaram aquelas perguntas todas. E em determinado momento começaram a falar dos problemas que a igreja enfrentava naquela região. E eu comecei a perguntar: vocês já tentaram fazer isso? Isso aqui não dá certo. E aí e essa estratégia? Não, aqui não tem jeito. E isso aqui, não, aqui essas coisas não funcionam. Falei: puxa vida, que lugar difícil, né? E aí um rapaz pegou e levantou a mão: pastor, se você assumir aqui a igreja, vendo esse cenário, os jovens não vêm para a igreja, não se convertem, tem sempre pouca gente aqui, sempre pouco ministério de jovens na região, nenhum funciona. O que você faria nesse lugar? Falei: olha, a primeira coisa, a gente ia começar com uma série sobre fé. Porque se vocês que são os jovens da igreja não acreditam que as coisas vão acontecer, quem vai acreditar? Meu irmão, olha para mim uma coisa aqui. Meu pai me disse um negócio que eu nunca esqueci. Se você não confiar no teu taco, quem vai confiar, cara? Deus acredita em você, mas você não acredita em você mesmo. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Em nome de Jesus, presta atenção. Chega de ser vítima da vida. Nós vivemos num país que tem uma síndrome de vira-lata. As nossas músicas são piores, o que a gente faz é pior, as nossas escolas são piores, os nossos jovens são piores. Quem disse isso? Se a gente acreditar assim vai ser. Esse país não tem jeito. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi um monte de vezes. Esse país não tem jeito. As coisas aqui não funcionam. Deus está levantando uma geração que anda por fé e acredita, que já olhou na janela e que pegou o arco e a flecha e que diz: eu não sou um coitado, eu não sou um vira-lata. Deus tem algo com o Brasil nos nossos dias. Deus tem algo com a nossa terra. Está na hora da igreja se levantar e se posicionar no seu lugar. Sabe que a crise que nós vivemos é uma crise de fé. As pessoas não acreditam em mais nada. Mais nada. Mas deixa eu te dizer, Deus pôs ordem na minha vida. Talvez Ele tenha posto ordem na tua. Ele pode dar jeito sim nesse país.
Sabe o que está faltando aqui? Gente que tem brilho nos olhos, que para de chorar e dizer que não tem jeito, mas que pega o arco e a flecha e vai para a janela e começa a dizer: eu estou vendo a flecha da vitória chegando, eu estou vendo que dias melhores virão. O nosso povo está vivendo uma crise de esperança. Aonde estão aqueles que vão parar de chorar, pegar o arco e a flecha e declarar pela fé que dias melhores virão em nome de Jesus? Hoje eu vim dizer: dias melhores virão para a sua vida. Eu já posso ver, Deus colocou a flecha da vitória nas suas mãos. Mas não adianta apenas parar de chorar. A gente tem que abrir as janelas das oportunidades e se lançar na direção dos apontamentos de Deus. E eu acho interessante porque Ele não apenas manda abrir a janela, mas Ele fala para onde? É no leste. É para essa região que você vai atirar a flecha. E sabe, eu creio que Deus tem aberto janelas de oportunidade para nós, mas muitos estão prostrados e não conseguem ver adiante e não aproveitam. Outros abrem as janelas de oportunidade, mas não escutam o direcionamento de Deus, e aí ficam perdidos sem saber o que lutar, qual guerra lutar, qual batalha enfrentar. Hoje eu vim dizer para você que Deus, Ele não apenas traz oportunidades para nós, mas Ele traz revelação, Ele aponta caminhos, Ele mostra para onde nós temos que atirar a nossa flecha, onde nós temos que lutar. Tem tanta gente aqui lutando batalhas erradas. Quem já lutou batalha e depois chegou à conclusão que você perdeu tempo? Levanta a mão. Fez coisa que não era para fazer. Meu pai sempre dizia: larga com uma mão aquilo que não tem valor para lutar com as duas por aquilo que realmente vale a pena. Às vezes a gente desperdiça tempo com coisas que Deus não tem para nós. Começo desse ano Deus falou para mim: Michel, eu fui tomar caldo de cana no parque. Pus as crianças, o Beni queria aprender a tomar caldo de cana, nunca tinha tomado, eu fui levar ele para tomar caldo de cana. Pus ele no carro, quando cheguei no parque ele tinha dormido. Eu falei: Deus, então vamos conversar aqui. Peguei o caldo de cana e comecei a bater papo com o Senhor. E Deus falando para mim: olha, eu vou abrir janelas de oportunidade para você. Muitas janelas. Você está disposto a entrar nelas? Falei: lógico, Deus, obrigado. Ele falou: mas vai dar trabalho. Você está disposto? Você está entendendo? Falei: Deus, eu não estou entendendo. Olha, você vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que dormir mais tarde. E aí foram surgindo janelas de oportunidade. O projeto social que a gente cuidava, 100 crianças, foi para 700. Surgiu a possibilidade de fazer o culto de novo na arena. E esse ano não para 42, para 45 mil pelo menos. Surgiram oportunidades ministeriais, frentes novas de trabalho que eu tive que assumir. Deus abriu portas na empresa, na escola. Deus abriu portas. E eu lembro que muitas vezes eu falava: Senhor, para onde eu vou? E, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quantos aqui já tem Jesus no coração? Levante as mãos. O Espírito Santo de Deus, Ele revela onde que a gente tem que atirar as nossas flechas. E sabe qual que é o segredo? Pergunta. Senhor, está aqui, eu estou vendo a oportunidade. Senhor, o que eu faço? Para onde eu... Sabe, tem muita gente andando por conta. E por isso que as coisas não dão certo na tua vida. Se você começar a andar através da revelação de Deus na tua vida, não apenas ver as oportunidades, mas entender o que Deus tem, tenho certeza, as coisas do Senhor vão se cumprir na tua vida e na tua história, em nome de Jesus. Levanta, abre a janela, entesa o arco. Mas Deus continua. Ele diz assim: pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Ele está lá perdido. E aí o profeta vem e pega nas mãos dele. É aqui, ó. Deixa eu te dizer, hoje Deus vai pegar nas suas mãos. E Ele vai te ensinar a lutar. É aqui, ó. É desse jeito.
Você não sabe, mas eu sei. Fica tranquilo, já segurei. Ai, como é gostoso quando a gente está perdido. Sentir esse cuidado meio de pai que segura a mão e fala: por aqui, cara, vai, não precisa ter medo. Eu lembro quando eu ia para o mar com meu pai, a minha irmã era mais corajosa do que eu quando a gente era criança. Ela não tinha medo das ondas porque ela estava com o pai, mas eu era medroso pra caramba. Aí o pai às vezes me agarrava e falava: cara, eu estou aqui, fica tranquilo. E sabe, às vezes é assim com a gente. Começam a vir as ondas fortes e a gente fica meio desesperado. A gente não dorme à noite. Mas aí Deus vem, Ele pega e põe as mãos dele sobre as nossas. E Ele diz: eu vou te ensinar a lutar. Fica tranquilo. Eu estou contigo aqui. Pode vir onda forte, pesada. Eu agarrei você, cara. Fica tranquilo. Eu vou te ensinar a lutar. Eu tinha um amigo, Gessivaldo, o nome dele. Gessivaldo foi um dos melhores músicos que eu já conheci na minha vida. Ele tinha um ouvido, uma vez, estava na casa de uns amigos, e a gente chamou: Gessivaldo, será que dá para você tirar uma música? Ninguém estava conseguindo tirar. Você pode tirar a música para a gente deu o violão para ele. Ele falou: não, não precisa. Colocamos a música, ele pegou a partitura direto, escreveu na hora. Eu falei: que é isso? Que ignorância é essa, né? Escreveu na hora a partitura para a gente, ouvindo a música. Mas eu gostava do Gessivaldo porque a história dele, um menino que nasceu no Nordeste, um lugar muito simples. A primeira pedaleira de guitarra que ele fez foi ele que construiu. E ele começou a se interessar pela música, mas um texto da Bíblia marca a trajetória do Gessivaldo. Um texto que fala que os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão em Deus. E ele falou que ele queria aprender música, mas não tinha quem o ensinasse. E ele encontrou esse texto e ele falava: Senhor, então me ensina. Me ensina as notas, me ensina a tocar, me ensina as coisas. E à medida que ele orava, Deus derramava sabedoria, e era uma coisa impressionante. Não apenas vê-lo tocar, mas ver quanto ele sabia de música, e aprendeu tudo sozinho. Sozinho não. As mãos de Deus pegaram nas mãos dele. Você entende o que eu estou falando? Hoje eu vim dizer para você: existem tesouros escondidos no Senhor. Ele pode pegar nas tuas mãos, Ele pode te ensinar a lutar, Ele pode te levar a lugares que você não imagina. Ele é Deus. Quantas vezes me senti assim, perdido? Quando comecei no ministério, eu ia aconselhar uns aconselhamentos difíceis. Falava: eu não tinha ideia do que fazer. Às vezes eu orava a noite inteira, mas eu lembro, tantas vezes eu estava na frente da pessoa, ela dizendo tudo aquilo, eu não sabia o que, mas vinha Deus pegando nas minhas mãos. E Ele falava assim no meu interior: pergunta isso para essa pessoa. Quando eu perguntava, ela começava a chorar. Como é que você sabe? Eu falei: não sei nada. Foi Deus aqui. Quantas vezes ia pregar, não sabia o que. Eu chorava às vezes no chuveiro, mas eu falava: Deus, me dá uma palavra. E quando eu chegava, não sei explicar como, as palavras brotavam da boca e tocavam o coração das pessoas. Sabe por quê? Existe um Deus que é poderoso, um Deus que nos leva à janela, que nos faz entesar o arco, mas que nos deixa sozinho na batalha. Um Deus que nos ensina como temos que fazer. E que gostoso. Quantos se sentem incapazes, despreparados? Que bom. Dependa do Senhor e você vai ver a grandeza dEle na sua vida. Hoje Deus está nos chamando para a janela. Ele colocou a vitória nas minhas e nas suas mãos. Ele ouviu o nosso clamor, mas ainda tem outro recado. Ele está dizendo para mim e para você: atire todas as flechas. Todas as flechas. Atire todas as flechas. Eu acho interessante porque depois que ele dá o tiro da vitória, ele fala: você vai ganhar a batalha. O profeta diz para o rei: pega a aljava, pega algumas flechas e atira no chão. E aí o que ele faz? Pega a primeira, atira. Pega a segunda, atira para o chão.
Pega a terceira, atira, e daí ele para. E o profeta fica bravo com ele. Por que você não continuou atirando? Eu não disse que era a flecha da vitória. Você vai vencer 3 vezes apenas o inimigo. Depois vai parar. Eu estava lendo esse texto e Deus falou para mim: atire todas as suas flechas. Sabe, às vezes Deus nos mostra o caminho. Ele abre a janela para nós e diz: é por aqui. Mas a gente fica economizando esforço. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero terminar a carreira com a aljava vazia. O lugar das flechas não vai sobrar nenhuma. Porque tudo que eu podia entregar, eu entreguei. Sabe, hoje eu vim dizer para você: entrega tudo. Lança tudo no altar do Senhor. Se Ele mostrou o caminho, aposta todas as fichas. Entrega todas as suas flechas. Porque se você se dedicar dessa maneira, a revelação de Deus, coisas tremendas vão acontecer através de você e na sua vida. Eu gosto muito da história de Martin Luther King. Esse homem foi alguém que literalmente deixou a aljava vazia. Tem uma última pregação, se você procurar no YouTube você vai ver, a última pregação do Martin Luther King. Ela é incrível. É uma profecia. Ele faz na noite anterior. No dia seguinte ele leva um tiro. Mas sabe o que me impressiona? É que aquele homem não estava inquieto com amanhã. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer. A mensagem dele é: eu subi a montanha. Está se referindo a Moisés. Eu subi a montanha e eu vi a terra prometida. Eu vi a glória de Deus. Eu não vou entrar na terra prometida com vocês, mas eu sei, a nossa vitória vai chegar. E ainda que eu não entre, eu vou celebrar. E ele começa a falar, tão cheio do Espírito, porque sabia que tinha entregado tudo. Aquele homem não parou quando jogaram uma pedra na janela da sua casa e ameaçaram incendiar a sua casa com os seus. Ele não parou quando o colocaram na cadeia. Não parou quando mataram seus amigos, quando eles fizeram a travessia de uma ponte no sul dos Estados Unidos. Ele não parou diante de ameaças, prisões, chacotas, calúnias, mentiras. Deus abriu a janela para ele e disse: pode atirar que a vitória vai vir. Aquele homem entregou a vida, mas viu a glória de Deus. Todos nós vamos morrer. Todos nós. A gente pode morrer com a aljava vazia. Ou passar por aqui. Eu comecei a ler um livro chamado Última Flecha. E ele conta uma história interessante de um pastor. E é muito forte o começo do livro. Porque esse homem ele tinha perdido o contato com seu pai. E aí nasce o filho, e o filhinho quer conhecer o avô. E aí ele toma coragem, pega um menino e leva para conhecer o avô. E eles têm um tempo de bate-papo, mas no final da conversa, o pai diz algo muito pesado para ele. Fala assim: olha, meu filho, está falando com o netinho, eu não sei o que teu pai falou a respeito dele mesmo para você, mas o irmão do teu pai era brilhante, teu pai foi só médio. Se ele diz qualquer outra coisa é mentira, ele foi só médio. Que palavra forte. E aquele homem volta para casa chateado. Pô, depois de tantos anos, eu trago o neto para ele ver e ele me fala um negócio desse. Mas ele começa a analisar a sua vida e entender que tinha muita flecha na aljava. Ele faz um propósito consigo mesmo e com Deus: eu vou entregar tudo. Eu não vou ser medíocre. Eu vou entregar tudo, porque eu quero ver a glória de Deus. E daí a história desse homem é tremenda. Deus faz coisas incríveis através da vida dele. O ministério relevante dos Estados Unidos, Deus operando. Hoje eu vim dizer para você, eu não sei qual é a revelação de Deus para a tua vida, mas para de chorar. Abre a janela, antevê a vitória pela fé e não economize esforço. Se Deus te deu uma visão, uma direção, dá tudo. Entrega
que você tem. Sabe por quê? Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E eu acho tremendo como termina a história. O profeta morre, é enterrado. E aí um dia tem um grupo lá fazendo o sepultamento, e vem um bando dos moabitas, e eles ficam com medo. Eles invadiram a casa de Israel, guerreiros, e aquele bando que está ali, aquele povo que está ali no funeral fica com medo, e sai correndo, vai embora e joga o defunto aonde tinha sido sepultado Eliseu. E aí a Bíblia diz que quando o corpo do defunto toca nos ossos do profeta, o cara ressuscita. Que história louca é essa? Por que ela está aqui nesse momento na Bíblia? O que ele quer dizer com isso? As promessas de Deus não morrem. As promessas de Deus não morrem. O profeta passou, mas a unção de Deus ficou. O profeta foi embora, mas o derramar de Deus não parou. O profeta faleceu, mas o que ele disse era a palavra de Deus, vai se cumprir. O rei podia dormir, porque ele sabia as vitórias que o profeta tinha profetizado, elas iam acontecer sim, porque as promessas de Deus não morrem. Hoje eu vim dizer para você, as palavras de Deus para a tua vida, elas não vão passar. Não importa, eu não sei o que vai acontecer, mas aquilo que Deus fala, acontece. E hoje eu vim dizer para você, não desiste, não para no meio do caminho, não abandona a batalha, não larga os betes. Eu estou velho, largar os betes é velho. Não desiste. Se Deus te deu palavra, mesmo que sejam os ossos dentro de um sepulcro, Ele pode usar para cumprir os seus planos e os seus desígnios na nossa vida. Eu queria orar por você hoje. E eu queria, na verdade, de forma muito simples, declarar algumas palavras de bênção sobre a sua vida. Hoje eu vim dizer para você, você não está dormindo, você está inquieto, você está preocupado. Deus ouviu o teu clamor, Ele te trouxe aqui. Mas não se preocupa, porque Ele já colocou a flecha da vitória na sua mão. Basta você ir para a janela, olhar com os olhos da fé, o que os outros não enxergam. Confiar em Deus e deixar Ele tomar as tuas mãos e dirigir você nessa luta do dia a dia. Se isso acontecer, se você deixar Ele tomar o controle, não você não apenas vai dormir à noite, mas você vai ver com os teus olhos o derramar de Deus na tua vida. Por isso você está na batalha, irmão, você está cansado, você está chateado, tem flecha ainda aí, não desiste, não para, levanta e dá tudo de si. Se Deus revelou, continua. Tem gente tão pertinho da vitória que volta tudo, retrocede, entrega tudo. Mas pastor, eu não aguento. Consegue sim, levanta aí, cara. Mas você está dizendo, é para você lutar pelo teu casamento, sim. É para você lutar pelos teus filhos, sim. É para você lutar no ministério. Não abandona aquilo que Deus te deu. Se Ele te mandar parar, para. Mas se Ele não mandou parar, vai até o final. Meu pai sempre dizia, foi Deus que mandou parar, então levanta e continua. Foi Ele que mandou parar? Se não foi, você está desobedecendo. Quantas vezes já quis desistir? Quem aqui já quis desistir alguma vez? Quantas vezes? Mas eu ia para a presença de Deus e Ele pegava nas minhas mãos e falava, não, agora não. Põe uma estaca no coração aí, cara. Levanta, mas eu não consigo. Consegue? Eu não consigo pregar, mas consegue. Eu não consigo dirigir, não consegue.
Tem muita gente abandonando o barco no meio do caminho. Meu irmão, está no meio do mar, não tem volta. Agora tem que chegar no final. Vai. Termina essa faculdade em nome de Jesus. Enfrenta o teu chefe, cara. Para de murmurar aí. Você vai crescer no teu trabalho. Enxerga com os olhos da fé. O relacionamento que Deus te deu, que Deus colocou nas suas mãos. A tua família, os teus pais. Esse país, em nome de Jesus. Para, eu vou embora, nada pressa. Para com isso. Você vai ficar aqui sim, em nome de Jesus. É possível construir uma história nova. A gente só precisa enxergar com os olhos da fé. As promessas do Senhor não falham. As promessas do Senhor cumprem-se. Ele vai fazer coisas novas. Levanta hoje em nome de Jesus esse lugar. Você vai entrar na tua casa hoje. Quando você puser o pé lá dentro, você vai falar: eu vim com a flecha da vitória nas minhas mãos. E o inimigo vai sair em retirada. Sabe, o inimigo, ele é um intimidador. Quantas vezes em batalhas espirituais o que ele quer é envergonhar, ele quer nos assustar, ele quer minar a fé. Mas ele está derrotado em nome de Jesus. Talvez você esteja ouvindo uma voz dizendo que não dá, não tem jeito, acabou. Hoje escute a voz do Espírito Santo de Deus. Ele está lhe dizendo: levanta os olhos e vê, enxerga, a vitória vai chegar sim em nome de Jesus. Abre a janela da oportunidade hoje que Deus está lhe dando. Para de reclamar da vida, para de murmurar. Hoje você vai dormir a noite toda assim, porque o Senhor é contigo. Você é filho de Deus, filha de Deus. Ele te ama. Creia nas promessas do Senhor. Como é bom andar com gente cheia de fé. Como é bom andar com gente que entrega tudo. Eu vejo aqui quem serve no ministério, é incrível. Tem cara que até para montar um palco ele entrega tudo. Para fazer um arranjo, uma coisa, ele entrega tudo. Para servir ali na porta, entrega tudo. Esses dias eu encontrei um na chuva, toda molhada, recebendo as pessoas. Falei: que é isso? Olha que maravilha. Entrega tudo. A gente percebe nos detalhes. Hoje eu quero orar por você.